O segundo recurso para controlarmos a exibição de orientações aos gestores nos relatórios é a criação de fórmulas lógicas com orientações associadas a elas. Nesta aba, Orientações baseadas em fórmulas, temos acesso à lista de fórmulas lógicas já criadas. Para criarmos uma nova fórmula, clicamos no botão Nova. A janela de criação e edição de fórmulas é exibida. As fórmulas são criadas com alguns recursos embutidos no programa que nos fornecem informações importantes sobre as avaliações, e esses recursos nós chamamos de funções. Com estas funções e alguns símbolos da linguagem de fórmulas, nós conseguiremos criar fórmulas que vão expressar fatos a serem verificados no momento do programa gerar os relatórios que exibem as orientações. Sempre que o fato expresso na fórmula se mostrar verdadeiro, a orientação que estiver associada a ela será mostrada no relatório de notas. As fórmulas podem se referir a avaliados, grupos de avaliação ou à organização como um todo, como veremos a seguir. A primeira informação a introduzir é a descrição, que é opcional, mas serve como documentação da finalidade da fórmula e ajuda na sua localização na lista depois de criada. A segunda informação é o escopo da fórmula e é obrigatória. O escopo pode ser de avaliado, grupo de avaliação ou de organização. Como vamos criar fórmulas que poderão gerar não só orientações que digam respeito aos avaliados, como também aos grupos de avaliados e até mesmo à empresa como um todo, cada fórmula terá um alcance de significação maior ou menor. Quem vai determinar este alcance é o escopo da fórmula. No caso de fórmulas com escopo de avaliado, elas vão expressar apenas fatos relativos ao desempenho de avaliado. Com o escopo de grupo, os fatos dirão respeito ao desempenho dos grupos. E quando for com escopo de organização, os fatos dirão respeito ao desempenho da totalidade dos avaliados na empresa. Por exemplo, se tivermos uma fórmula com escopo de organização que diga que a média de notas de todos os avaliados no fator foco no resultado é menor que 2, quando ela se mostrar verdadeira, a orientação associada à fórmula poderá ser um alerta de que a empresa está muito burocratizada. Uma vez informado o escopo, vamos criar a fórmula. Para criar uma fórmula, é preciso que ela esteja numa linguagem que o programa entende para poder avaliá-la no momento de gerar os relatórios. Podemos criar uma vastidão de fórmulas com um pequeno conjunto de termos da linguagem de programação conhecida como C#, que é a linguagem que usaremos aqui para criar as fórmulas. No manual do programa, há o apêndice 1 básico da linguagem de fórmulas, que expõe o básico da linguagem C#. Para facilitar as coisas, o programa já vem com dezenas de expressões que chamamos de funções e que podem ser inseridas nos textos das fórmulas. Cada função representa alguma informação sobre o processo de avaliação. Algumas funções mostram dados sobre as notas do avaliado. Outras mostram dados sobre as notas de um grupo de avaliação. E outras sobre as notas na organização. Por exemplo, na lista de funções, temos uma que nos fornece a nota média do avaliado em determinado fator dentro do seu grupo de avaliação. Podemos tanto arrastá-la da lista para o campo da fórmula, ou dar um clique duplo sobre ela, que terá o mesmo efeito. Como se trata de uma função que exige o nome do fator de avaliação para retornar a média do avaliado nele, teremos que fornecer entre os parênteses o nome do fator. Ao darmos um clique duplo sobre um fator ou sobre uma função, o nome do item clicado é inserido no ponto em que o cursor de texto estiver na janela da fórmula. No caso dos fatores, eles já serão envolvidos por alguns caracteres obrigatórios para que o sistema entenda que o texto ali mostrado é o nome de um fator de avaliação e não outro texto qualquer.
Sempre que uma função que requer algum parâmetro é inserida, o cursor de texto já é posicionado entre os parênteses e, no caso do parâmetro ser um nome de fator, um clique duplo sobre o fator já fará com que ele seja inserido no local correto. Ainda sobre as funções, sempre que quisermos saber em detalhes o que a função retorna, basta pôr o mouse sobre o nome dela na lista de funções para que seja mostrada uma janela com um texto que explica a utilidade da função e em que escopos ela pode ser usada. Feito isto, o que temos na fórmula é uma função com um nome de fator. Esta expressão será substituída por um número no momento em que o programa for avaliar a fórmula. O número será a média de notas do avaliado no fator. Mas um número não expressa nada que possamos avaliar como verdadeiro ou falso, é apenas um número. Para declararmos que o número retornado pela função, ou seja, a média do avaliado no fator, é menor que 2, vamos recorrer ao símbolo de menor usado na matemática. Assim, vamos introduzir este símbolo após a chamada à função dentro da fórmula, e à sua direita incluiremos o número 2. Pronto! Agora sim temos uma expressão que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, conforme seja a média do avaliado no fator. Uma vez criado o texto da fórmula, informamos a orientação que deverá ser exibida nos relatórios quando a fórmula for avaliada como verdadeira. Isto é feito na caixa de texto Orientação. Para completar a criação, teremos que pedir ao sistema que verifique a fórmula para sabermos se algum erro de escrita foi cometido. Clicando no botão Verificar fórmula e aguardando alguns segundos, o programa irá habilitar o botão Salvar ou indicar que há erros no texto da fórmula. Uma vez que tenhamos corrigido todos os erros e salvemos a fórmula, ela irá integrar a lista de fórmulas do sistema. A fórmula recém-criada é bem simples, mas podemos criar fórmulas mais complexas conectando fórmulas simples entre si e usando os conectores lógicos da linguagem C#. Esses conectores e outros símbolos da linguagem de fórmulas estão presentes nos botões acima da caixa de texto, onde escrevemos a fórmula. Um clique em um desses botões fará com que o símbolo do conector seja introduzido na fórmula no ponto do cursor de texto. Assim, se quisermos que a fórmula recém-criada expresse não apenas isto que ela já está expressando, mas também que o fator da menor média do avaliado é o fator foco no resultado, poderemos adicionar uma segunda expressão e conectar as duas pelo símbolo do conector lógico E, que é representado na linguagem de fórmulas por uma dupla de E's comerciais. Assim, a fórmula somente será considerada verdadeira se ambas as expressões forem verdadeiras. Se substituirmos o conector lógico E pelo conector lógico OU, bastará que uma das expressões seja avaliada como verdadeira para que toda a fórmula seja também avaliada como verdadeira. A fórmula só será avaliada como falsa se ambas as expressões forem falsas. Com o editor de fatores de avaliação no CodeLines Evaluator, é possível usar o programa para avaliar muito mais do que desempenho de colaboradores, mas qualquer coisa que afete qualquer área da empresa. Podendo criar novos fatores de avaliação e, como veremos no vídeo sobre processos de avaliação, podendo incluir nos processos de avaliação não apenas usuários que possuem uma conta no programa, mas também participantes não usuários, esses participantes não usuários podem ser o que quer que seja,
desde pessoas até oportunidades de negócio, soluções alternativas a um problema, etc. Como os processos de avaliação podem ser criados a partir da importação de outros que tenham sido criados como modelos, especialistas em uma área da empresa podem criar processos de avaliação que sirvam como modelos para serem usados por funcionários com menos expertise na área. Permitindo automatizar essa transferência de sabedoria dos especialistas para os menos gabaritados, o programa se torna uma ótima ferramenta de disseminação de conhecimentos e experiências na empresa. Cada departamento da empresa poderá ter o programa instalado nos seus computadores acessando um banco de dados apenas com modelos de avaliações que digam respeito aos seus propósitos específicos. Veja a seguir o vídeo sobre os processos de avaliação para compreender melhor como tudo isso pode ser feito.